Já gastou energia com a pessoa errada em um projeto? Aquela que parecia super envolvida, mas no fim não decide nada? Pois é, energia certa é igual a resultado certo. E é sobre isso que a gestão de stakeholders realmente fala. Onde colocar a sua energia para gerar impacto no projeto. Gerenciar stakeholders não é tratar todo mundo igual. É entender quem tem poder, quem tem interesse e quem tem realmente influencia o rumo do projeto, seja positiva ou negativamente. E a matriz Poder versus Interesse é a sua bússola para isso. Ela mostra onde investir sua energia e sua comunicação, classificando os stakeholders pelo nível de interesse e pelo poder de influência no projeto. Os que possuem alto poder e alto interesse devem ser gerenciados de perto. São seus aliados estratégicos no projeto. Pense, por exemplo, no diretor do projeto ou no cliente principal do projeto. Eles precisam estar por dentro de tudo, receber atualizações frequentes e ter um envolvimento direto nas decisões, estratégia. Mantenha satisfeitos os que possuem alto poder, mas baixo interesse no projeto. Pessoas que decidem, mas não estão no dia a dia da operação do projeto. Como, por exemplo, um sponsor executivo ou um diretor de uma outra área. Aqui o segredo é uma comunicação estratégica e objetiva. Por exemplo, resultados, marcos e os principais riscos do projeto. Mantenha informado os que possuem baixo poder e alto interesse. São aqueles que querem saber o andamento do projeto, mas sem ter realmente um poder de decisão. E alguns exemplos, né, são analistas, supervisores ou áreas parceiras, né. Uma comunicação constante, mais leve, como, por exemplo, relatórios, reporte de indicadores, resumos e reuniões ocasionais são algumas estratégias para se comunicar com esse quadrante. Já para o caso dos que possuem baixo poder e baixo interesse, a recomendação é monitorar apenas, né. Pessoas que estão distantes do projeto, mas podem ser impactadas. Alguns exemplos são fornecedores secundários ou fornecedores menores, ou até equipes que são apenas de suporte. A ideia é acompanhar a distância e manter uma comunicação mínima com esse grupo. Depois de mapear seus stakeholders, vem o passo que muitos se esquecem: criar um plano de comunicação, né. Aqui o 5W2H ele pode ajudar nas definições, como por exemplo, né, quem é o stakeholder, o que ele precisa saber, por que essa informação é relevante para este stakeholder, por qual canal, né, por onde eu irei me comunicar com esse stakeholder, e-mail, reunião, mensagens instantâneas, comitês, pessoalmente, com que frequência, né, diária, semanal, mensal, por cada etapa ou fase do projeto, qual vai ser o formato e o tom dessa comunicação também. E a principal pergunta, né, quanto esforço ou tempo, ou em alguns casos até qual custo essa comunicação exige, né, do gerente de projeto ou da equipe do projeto. Quando você define tudo isso no início do projeto, evita, né, ruído, retrabalho e desgaste gerado por comunicação. Antes do próximo kickoff do seu projeto, faça esse exercício. Mapeie seus stakeholders, monte a matriz poder versus interesse e crie um plano de comunicação. E não se esqueça, né, que um detalhe importante: atualizar ao longo do projeto. Stakeholders podem ser atualizados, podem ser promovidos e podem ter os interesses alterados. Então, nunca se esqueça, né, de revisar cada fase do projeto. Você vai economizar tempo, reduzir conflitos e aumentar não só o engajamento dos stakeholders, como também da equipe do projeto. Porque no fim, não podemos nos esquecer, né? Projetos são sobre pessoas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seus comentários. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e o canal continuar crescendo.